A paz do Senhor, amém? Ora, vem Jesus. Oh, como é bom nós declararmos isso. Vem Jesus. Está na sua hora, vem Jesus. Às vezes pode parecer meio que precipitado dizer assim, vem Jesus, pois muitas pessoas ainda precisam encontrar Jesus. Mas que o Senhor nos abençoe e que nos faça alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que Ele possa ter o encontro, e tão breve quanto possível, Ele venha para nos buscar, amém? Aleluia, que nós possamos acreditarmos nestas promessas. Hoje nós estamos na terceira mensagem desta série, que se chama Promessas de Deus, promessas de uma vida liberta, Senhor, dos vícios, liberta das maldições, liberta de todo mal que pode nos aprisionar. Falamos também sobre bênçãos e proteção, pois o Senhor tem promessas para nós de bênçãos que começam aqui na terra e vão terminar nos céus, bênçãos que começam a ser desfrutadas aqui em terra e que nós iremos colher na sua plenitude nos céus. E hoje eu quero falar sobre as promessas, a promessa da vida eterna, de um novo céus e de uma nova terra. Será que você está com a expectativa de saber como Deus vai fazer e como será a nossa vida na eternidade? Você tem essa curiosidade de saber como vai ser, quais são as promessas que Deus tem preparado para mim e para você na eternidade? Pois Ele prometeu um novo céu e uma nova terra, amém? Mas antes de nós começarmos a pregar, antes de nós começarmos a ministrar, eu gostaria de orar, gostaria de interceder pelas famílias que aqui estão, pelas famílias desta cidade. E teve um colega que me pediu oração, e ele falou assim: ei, não esquece da minha bênção, não esquece de interceder por mim. E eu quero poder orar pelo Daniel. O Daniel é um colega de trabalho e ele pediu esta oração, pediu essa bênção. Então, que nesta noite o Senhor venha te abençoar, amém? Certinho? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pai, te agradecemos pelas famílias, Senhor, deste lugar. Pai, pelas famílias de Nova Prata e principalmente, Senhor, pela família do Daniel. Pai, que as tuas bênçãos estejam sobre ele, que as tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre a casa e sobre a família dele. Pai, estenda as tuas mãos, guarda, protege, livra, Senhor, de todo mal. Pai, nós declaramos toda sorte de bênção sobre a sua família. Pai, que haja restauração, que haja cura, que haja milagre, Senhor, na sua casa. É o que nós te pedimos. Eu te peço, Senhor, também, abençoe, Senhor, cada família aqui de Nova Prata, cada família, Senhor, que tem dito sim para o seu chamado, cada família, Senhor, que tem se entregado a Ti, que em nome de Jesus, as promessas que o Senhor tem feito para este lugar irão se cumprir em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Que nessa noite você venha ser incendiado pela presença de Deus, amém, queridos? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse,
Quem não trouxe a Bíblia, apenas observa, apenas ouça. Mas aqueles que trouxeram, que abram a sua Bíblia, em Apocalipse 21. Olha só o que o Senhor tem prometido para nós. Apocalipse 21, do 1 em diante, diz assim: Então vi um novo céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia mais. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, como as quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4: Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Versículo 5: Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Aleluia. E acrescento: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse mais ele ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Amém? Versículo 7: Ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Versículo 8: Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, assassinos, e os que mentem, e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria e todos os que mentem, o lugar deles será o lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Tem mais versículos para ler, mas no decorrer da mensagem nós iremos continuar, nós iremos aqui explanar. Estas são as promessas de bênçãos para nós. Deus prometeu uma vida na eternidade. Deus prometeu uma vida no novo céus, uma nova terra, uma nova cidade, a cidade de Jerusalém. Aleluia! Será que você consegue entender essa magnitude deste poder, destas promessas? Deus tem prometido um lugar de paz e de alegria, aonde a sua presença habitará 24 horas. Amém, aleluia. Então, Jesus prometeu preparar um lugar, antes mesmo dele subir aos céus, quando ele ainda estava caminhando com os seus discípulos, ele preparou um lugar. Ele disse assim: eu irei para o Pai preparar um lugar. João 14, 2 e 3 diz assim: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar o lugar. Se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Aleluia. O Senhor Jesus está dizendo assim: ei, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para que vocês venham estar comigo aonde eu estiver. Amém? Será que dá para dar um glória a Deus? Aleluia.
Olha só, a casa do Pai, ele está se referindo ao céu, ele está se referindo a este lugar maravilhoso, este lugar onde não haverá choro, nem ranger de dentes. Ele fala de muitos lugares, é porque há lugar para todos nós, há lugar para todo aquele que nele crê, todo aquele que crer em Jesus será salvo, e Deus já tem preparado um lugar para mim e para você. Aleluia! A promessa de retornar, ele prometeu que retornaria, e que não só retornaria, mas também que nos levaria com ele para viver nos lugares celestiais. Aleluia! Esta é a primeira promessa que o Senhor tem na vida eterna para mim e para você. Uma promessa de preparar um lugar, uma promessa de estar ali como um pai preparando o quarto de um bebê ansiosamente para chegar ao momento. Como um pai prepara um quarto do novo bebê, assim é Jesus preparando um lugar para nos receber. Aleluia! Acredite nestas palavras. Acredite no poder de Deus na sua vida, amém? Como será este lugar? Como é os céus? Será que você já se perguntou como que é o céu? Como que é este lugar, essa terra prometida, este novo céus que o Senhor tem preparado para nós? Mas se nós continuarmos lendo Apocalipse 21, ele vai descrever como é essa nova terra, como é a Jerusalém. E ele diz assim, que este lugar terá 12 entradas, 12 portas, cada uma simbolizando as 12 tribos, ou as 12 famílias de Israel, os 12 filhos de Jacó. Ele também terá 12 fundamentos. Debaixo desta cidade haverá 12 fundamentos, cada uma delas com o nome de um dos apóstolos, pois a nossa fé é baseada, é fundamentada na fé dos apóstolos, por cada um deles que se entregou, que foi um mártir, para que eu e você pudéssemos conhecer a verdade, que só Jesus liberta, que Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Amém? O que mais tem nessa cidade? Muros adornados por pedras preciosas. Aquilo que para nós hoje é riqueza, aquilo que para nós hoje é ostentação, nós estaremos caminhando sobre isso. A palavra fala que os muros e as ruas serão de jaspe, de esmeraldas, de safira, de topázio e muitos outros pedras preciosas. Ela também fala que na rua central da cidade é como ouro refinado, como um espelho. Sabe por quê? Para refletir a glória de Deus. Aquilo que é mais precioso para o homem não é nada para Deus. Ele usa como calçamento, pois Ele é o Deus da prata e do ouro. Aleluia, aleluia. Talvez você esteja aqui se perguntando por que há tanta riqueza nos céus e nós passamos por tantas necessidades. Mas eu quero te dizer que as bênçãos que nós iremos colher nos céus já começam aqui na terra, já começa a colher aqui neste lugar. Aleluia. Lá também haverá uma árvore da vida, onde eu e você poderemos comer do fruto da vida, aonde teremos a vida eterna, aonde teremos como viver eternamente a glória de Deus. Mas sabe o interessante, o que não vai ter lá? Lá não vai ter templos, lá não vai ter congregações, igrejas, pois nós habitaremos na presença de Deus. Aleluia. Ei, não sei se você consegue imaginar isso comigo, não sei se você consegue acreditar nos milagres, acreditar no que Deus tem preparado para mim e para você. Tão breve, está tão perto. Acredite, confie, espere que logo nós estaremos ceando a bodas do Cordeiro. Amém? Aleluia.
para todo sempre. E sabe por que Ele preparou este lugar para mim e para você? É porque Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer ter uma comunhão eternamente comigo e com você. Esse é o Deus em qual nós servimos, esse é o Deus que escolheu caminhar, que escolheu ser o nosso sol e a nossa lua, que escolheu ser a sua presença, a nossa morada. Aleluia, aleluia. Deus tem promessas para mim e para você. Nós lemos em Apocalipse 21:4, dizendo assim: Ele enxugará os seus olhos de todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Sabe o que o Senhor está te prometendo? Que neste lugar não haverá dor, neste lugar não haverá sofrimento. Ei, talvez esteja difícil hoje viver aqui neste lugar, talvez esteja difícil realmente viver o seu dia a dia, mas Deus tem promessas para você, Deus tem promessas para você neste lugar, que começa aqui e termina nos céus, um lugar sem dor, um lugar de refrigério. Aleluia. Eu fico imaginando como será este lugar onde nós não sentimos dor, este lugar onde será um paraíso, um lugar onde desfrutaremos da presença de Deus. Todo este lugar, desde o princípio, Deus já quis que nós vivêssemos isso. Deus já quis que nós vivêssemos essa maravilhosa graça desde o início, quando colocou Adão e Eva no jardim. Lá, todos os dias, na viração do dia, Ele descia e conversava com Adão e Eva. Eu só consigo imaginar como era esta presença, porque quando nós estamos aqui buscando e somos visitados pela presença de Deus, quando nós somos renovados pelo Espírito Santo, sentimos empoderados, nosso coração acelera, o nosso sangue começa a bombar, mas há um calor em nós, há um calor que gera dentro de nós. Isso é só uma fagulha da presença maravilhosa de Deus, de tudo que Adão e Eva viveram e que nós vamos viver, aquilo que nós iremos viver neste lugar. Amém, queridos? Será que você está desejando isso? Será que você está desejando viver essa presença do Senhor? Amém? Aleluia. Além deste lugar não haver dor nem tristeza, Ele vai fazer tudo novo. Ele vai fazer tudo novo. Deus prometeu o seguinte, no versículo 5, aquele que estava assentado no trono disse. Quem que era aquele que estava sentado no trono? O próprio Deus. Ele diz assim: estou fazendo nova todas as coisas. Eu faço novo todas as coisas. Sabe o que o Senhor está falando? Ele não está falando que vai reciclar, Ele não está falando que vai pegar tudo e transformar, mas Ele está falando que vai fazer novo novamente. Ele vai começar do zero, tudo para mim e para você, para que nós possamos experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, para que nós possamos experimentar a plenitude do seu poder. Mas isso só vai acontecer comigo e com você se nós acreditarmos, se nós crermos e esperarmos ansiosamente por essa maravilhosa graça, esperarmos ansiosamente por esse milagre, por essa promessa. Amém, queridos? Aleluia. Ele nos prometeu a vida eterna.
E ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus e ele o meu filho. Ei, é o ao vencedor. Aleluia. Ao vencedor. Sabe por que ele está dizendo assim, ao vencedor? Ele está dizendo que aquele que permanecer firmes, mesmo quando os ventos se sopram ao contrário, mesmo quando as circunstâncias não parecem boas, mas aqueles que permanecerem firmes e fiéis até o fim, esses eu os darei o direito de ser chamados filhos. Aleluia. Sabe, essa é o que Deus tem prometido para mim e para você. Deus prometeu vida eterna àqueles que o perseverarem. No Éden, o pecado nos afastou da presença de Deus, mas agora, restituídos na presença de Deus, nós fomos, pelo sacrifício de Jesus, foi através da cruz que nós fomos restituídos à glória de Deus. Outrora, lá no jardim, quando o homem pecou, fomos destituídos da glória de Deus. Agora somos ressarcidos, agora somos levados de novo à presença de Deus. Será que você consegue se alegrar sabendo que você tem a oportunidade de chegar aos pés do Senhor e clamar a Ele, e ser ressignificado, que todo o pecado que você cometeu, ser jogado no mar do esquecimento? Aleluia! Mas tem alguém que não irá entrar no reino de Deus. Tem alguém que não vai entrar na presença do Senhor. Apocalipse 21, 8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo. Uau, isso é duro, isso é firme, é o que o Senhor está prometendo, que estes que cometem esse tipo de pecado, incredulidade, perversidade, imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria, mentira, tudo isso todas essas pessoas irão ser jogadas no mar do esquecimento, no mar de fogo, um tormento eterno. Será mesmo que é isso que você tem desejado? Será mesmo que é isso que você quer para a sua vida? Ser lançado no mar de fogo, num lugar de tormento eterno? O Senhor não te chamou para viver isso. O Senhor não te chamou para ser lançado ao fogo, mas Ele te dá uma válvula de escape. Ele te dá uma chance de arrependimento. Está na hora de eu e você nos arrependermos, pois Apocalipse 21, 27 diz assim: nela, no caso a cidade santa, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso, enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome estão escrito no livro do Cordeiro. Somente aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida, esses entrarão no reino dos céus. E sabe o que eu quero te perguntar? Será mesmo que o seu nome está escrito no livro da vida? Será que você tem o seu nome escrito neste livro? Pois lá no final, e acredite nisso que eu estou te dizendo, se abrirá 2 livros: o livro da vida e o livro da morte. Aqueles que viverão eternamente
e aqueles que serão lançados no lago de fogo. Mas o que é preciso, Robert, o que é preciso eu fazer para entrar, para que meu nome venha a ser escrito neste livro? É confessar que o Senhor é o nosso Salvador. É confessar que Jesus Cristo é o nosso Redentor, aquele que foi enviado para nos salvar, em nome de Jesus. Sabe, desde o deserto, Deus vem mostrando sinais de como seria como nós seríamos lavados do nosso pecado. Você sabia disso? Você já ouviu falar da Arca da Aliança? Muitos que escutam sobre conspirações acreditam que a Arca da Aliança já tenha sido encontrada, outros acreditam que não. Mas lá no deserto, Deus manda fazer uma arca, que se chamou a Arca da Presença, a Arca da Aliança. E dentro desta arca foi colocado alguns objetos. O que foi colocado dentro dessa arca, Robert? As tábuas dos 10 mandamentos, para lembrar da lei, do quanto o homem precisa ser lembrado, do quanto o homem precisa ser obediente. O que mais foi colocado dentro desta arca? Foi colocado o cajado de Arão. Por que o cajado de Arão e não o cajado de Moisés? Porque um dia aquele povo se rebeliou quanto à escolha de Arão para ser o sumo sacerdote, aquele que representaria o povo diante de Deus. Então foi feito um desafio, colocaram todos os cajados dos líderes de cada tribo. E o que foi dito é o seguinte: aquele cajado ao qual florescer, esse é o escolhido de Deus. Agora tu imagina, talvez você não esteja entendendo, é um galho seco, cortado, a qual você usa para se movimentar, a qual você usa para guiar as ovelhas, né, que é um sinal de autoridade. Cada cajado desse já não tinha mais raiz, já não tinha mais conexão com árvore nenhuma, mas foram colocados dentro da tenda. E no dia seguinte, o cajado a qual viesse a brotar, esse seria o cajado escolhido, ou o homem escolhido para ser o sumo sacerdote. E esse foi o de Arão. Então, por que, Robert, esse cajado está preso ou dentro da Arca da Aliança? Desculpa eu estar dando essa volta toda, mas eu vou chegar lá, o porquê de tudo isso. É que esse cajado simboliza a rebelião do homem, simboliza a rebelião do homem quanto às promessas e atitudes de Deus. Mas Deus colocou esse cajado dentro da arca para lembrar o quanto o homem é rebelde, o quanto o homem tem se rebeliado contra Deus. E o terceiro item dentro dessa arca da aliança é o maná, que simboliza a provisão de Deus, que simboliza a dependência do povo em Deus. Robert, mas nós vimos ali a lei, nós vimos ali a rebelião e vimos o maná, aquilo que Deus tinha que dar para que o povo venhasse a depender dele. Isso. Ele dependia da provisão de Deus, estava ali a lei e os pecados do homem. Tudo dentro da arca da aliança. Mas aqui é o que eu quero que você preste atenção. Aqui está a chave para isso. Porque quando estava sendo simbolizado, quando o cordeiro era sacrificado, o sangue do cordeiro era aspergido sobre a arca da aliança, e este sangue cobria toda a arca da aliança. E agora Deus não olha mais para aquilo que está dentro da arca, mas por aquilo que está coberto pelo sangue do cordeiro.
sabe, aquilo estava simbolizando o sangue de Jesus, que hoje nos cobre do pecado. Quando Deus olha para nós, quando Deus olha para o Robert, quando Deus olha para a Rejane, Ele não olha mais para o Robert pecador, Ele não olha mais para os pecados que a Rejane cometeu, mas olha para o sangue do Cordeiro que está sobre ela, e é sobre isso que se trata a restauração, é sobre isso que se trata da salvação do reino de Deus sobre as nossas vidas, da remissão de pecados. Aleluia! Então, eu e você precisamos reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Eu e você precisamos reconhecer que Jesus é a nossa salvação. Amém? Quero te convidar a ficar em pé. Quero te convidar a começar a refletir, a meditar agora em tudo isso que foi dito. Há uma promessa para eu e você vivermos eternamente. Há uma promessa para que eu e você venhamos a viver uma vida eterna na presença de Deus, mas isso só vai acontecer se eu e você nos arrependermos e voltarmos os nossos olhos para Cristo Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se Jesus voltasse agora, você estaria pronto para entrar nos céus e na nova terra? Se Jesus voltasse hoje, como estaria o seu coração? Você estaria pronto para entrar na terra prometida? Estaria pronto para entrar nos santos dos santos, numa presença de Deus? Pois então está na hora de eu e você nos arrependermos. Talvez você tenha se identificado com alguns daqueles características das pessoas que não entrariam no céu, dos perversos, dos incrédulos, dos depravados, dos que cometem imoralidade sexual, dos feiticeiros, dos idólatras, dos mentirosos. Eu não sei a que momento você está da sua vida, mas o Senhor tem poder para transformar a sua vida. Ele pagou um preço na cruz do Calvário por mim e por você. Foi por amor que Ele criou este plano de salvação, para que eu e você pudéssemos novamente sermos enxertados na videira, para que eu e você pudéssemos novamente desfrutarmos da presença de Deus, assim como Adão e Eva desfrutavam no jardim do Éden. E é somente se nós acreditarmos, se nós nos arrependermos de todo mal, de todo pecado, e confessarmos a Jesus como o nosso único e fiel Salvador. E ao vencedor herdará todas estas coisas. Aleluia. Quero que você baixe a sua cabeça. Quero que você comece a falar com o Senhor. Comece a trazer à sua memória tudo aquilo que precisa ser liberto, todas aquelas mágoas, todo o pecado que você tem cometido, toda mentira, toda maldade que possa estar no seu coração, toda raiva, toda ira, venha bater em retirada agora. Ei, Espírito Santo, começa a revelar a eles agora, começa a trazer à memória, Pai, todos os pecados que precisam ser perdoados por Ti agora, que haja, Senhor, arrependimento, que haja, Senhor, conversão, em nome de Jesus, há poder no Teu nome, Senhor, para transformar as vidas, há poder no Teu nome, Senhor, para resgatar aqueles que estão perdidos, há poder no Teu nome, Jesus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus.
Toca agora, Pai, em todos os corações. Toca agora, Senhor, na vida. Começa, Senhor, a trazer vida à morte. Pai, começa a trazer vida à morte nessa noite. Ressuscita, Senhor, aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu quero te desejar uma ótima semana, que você venha ser abençoado por onde você estiver, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Tchau, tchau.